Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nos encontramos mais uma vez aqui, reunidos em nome de Jesus, né? Mais um estudo virtual. Vamos então, neste momento, fazer a nossa prece. Vamos então fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, sentindo a presença do Mestre Jesus a envolver a cada um de nós nessa noite. Mestre Jesus, auxilia cada um de nós a abrir os nossos corações, receber esses ensinamentos, receber assim a tua luz e tudo quanto você nos trouxer na noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que não se pode servir a Deus e às riquezas. Nós vamos trabalhar hoje os itens de 1 a 6, a salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mal rico e também a parábola dos talentos, né? Então, a primeira aí é a salvação dos ricos, né? Bem, a gente refletir um pouco, especialmente nessa época onde se fala tanto em doação, onde tantas pessoas estão necessitando, onde a pandemia tem feito as pessoas se mobilizarem em prol da caridade, né? Vamos falar um pouquinho aí como que Jesus trazia para nós já há muito tempo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 13. E o que faz a gente, olhando assim e lendo, né, pensar que Jesus, de repente, não gostasse ou achasse ruim o dinheiro. Mas o que ele queria fazer a gente pensar? Porque Jesus nunca dizia diretamente as coisas, até porque as pessoas não estavam preparadas ainda para ouvir o que ele tinha para dizer. Então, ele sempre buscava colocar de uma maneira que as pessoas não se ofendessem, né? Então, na realidade, ele queria nos dizer que a gente não deve se preocupar tanto com o apego aos bens materiais. Porque se nós nos apegarmos demasiadamente aos bens materiais, nós acabamos o quê? Esquecendo de viver a verdadeira vida, que é espiritual, que é aquilo que vai nos conseguir, nos ajudar a conseguir o que nós precisamos para chegar mais perto dele. Então, as nossas virtudes, né? Então, dessa parte, aí nós vamos ver aí o que os jovens, né, se aproximando de Jesus, né, que já é o item 2. Aí o mancebo chega e diz: Mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus responde, Jesus, né? Por que me chamais bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Jesus já conhecia e conhece, né, o coração de cada um de nós. E na realidade, neste momento, vendo o rapaz ali, ele sabia que o rapaz, ele realmente seguia os 10 mandamentos, realmente ele era um bom rapaz, mas ele também sabia que ele não tinha tanto desapego assim aos bens materiais. Então, conhecedor aí da alma do rapaz, o que ele diz para ele assim? Aí o rapaz responde para ele: Tenho, né, mestre? Eu tenho honrado todos esses mandamentos. E aí foi citando, né? Jesus disse para ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, né? Honra teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo com a ti mesmo. Aí ele respondeu, porque ele já guardava todos esses mandamentos. Eu tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. O que é que me falta? E aí Jesus, né, sabendo exatamente que ele não ia aceitar, disse para ele: se queres ser perfeito, né, porque ainda faltava esse desapego aos bens materiais, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E como Jesus sabia, né, ou já ouviu essas palavras, e foi todo triste, voltou triste, por quê? Porque ele possuía grandes haveres. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar no rico no reino dos céus. Aí vem, né, essa frase aí que muitas vezes a gente fala aqui para as pessoas. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda esse desapego dos bens materiais.
Nós ainda pautamos a nossa vida toda nos apegos materiais, quando na realidade o que deveríamos pautar nos bens espirituais, que são aqueles que a traça não corrói e aquele que vai nos levar até Deus. Mas quando a gente tem que optar entre os bens espirituais e os materiais, nós acabamos fazendo a escolha errada. E Jesus sabe disso e conhece cada um de nós, né? Foi por isso que ele queria nos mostrar o quê? Que nós ainda somos muito apegados aos bens materiais ainda. Mas aí nós vamos dizer assim, bom, mas então, os ricos não vão se salvar? Pois se ele disse isso para o rapaz, então quer dizer que o dinheiro é ruim. E aí nós vamos ver aqui na Religião dos Espíritos, nesse livro, Religião dos Espíritos, no capítulo 7, com o título que fala ao redor do dinheiro, que o Emmanuel traz para nós, né? Se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo, necessitado no livro renovador, das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam, sem rumo, e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criança sem lar. Assim, pois, compreendamos com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez que, em verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas o que é a nossa obrigação das mais simples é colocar Mamon a serviço de Deus. O que quer dizer isso? Nós colocarmos a riqueza para movimentar e auxiliar aquele que nós necessitamos, aquele que necessitam do dinheiro. O que nós podemos usar, está usando o nosso dinheiro? Aí é colocado, todo centavo que é usado lá para caridade, que é usado para você ajudar o próximo que está sem remédio, que está sem alimentos, principalmente no dia de hoje, como a gente tem visto, quantas pessoas, né, que têm movimentado nesse sentido. Se não fosse a riqueza daqueles que hoje estão doando o alimento, toneladas de alimento para aqueles que necessitam, se não fosse hoje esses que estão doando um pouco do álcool para os hospitais, de aparelhos, o dinheiro que está indo para os cientistas. Então, na realidade, o que ele quer dizer? O dinheiro é muito bom, Deus fez o dinheiro exatamente para que promovesse o progresso, mas quando nós usamos para isso, nós estamos usando como se deve ser usado. É isso que ele nos coloca, que a gente tem que colocar o Mamon, que é o dinheiro, a serviço de Deus. A serviço do quê? Da obra de Deus. Então, para que ele nos serve? Para que impulsione aí o nosso exercício da caridade, o nosso exercício em auxiliar o nosso próximo, não para que sirva só a nossa satisfação pessoal, onde a gente vai viver só apegado a ele, buscando comer, beber e esquecendo do nosso próximo. Então, na realidade, o dinheiro quando é usado a serviço de Deus, a serviço do próximo, ele vai nos ajudar a nos salvar também. Bom, aí nós passamos aí para preservar-se da avareza. Por que devemos nos preservar da avareza? Porque às vezes a gente fica pensando, né? Por que essas pessoas ficam tão apegadas aí ao dinheiro? Aí Jesus nos mostra mais uma vez os seus ensinamentos. Então lhe disse um homem da fé: Jesus, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Porém Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que ele propôs esta parábola, dizendo: O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: Que farei que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas colheitas e os meus bens. E direi à minha alma: Tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a esse homem: Nércio, esta noite te virão demandar a tua alma e as coisas que tu ajuntaste. Para quem serão? Assim é quem tesoura para si e não é rico para Deus. Está lá em Lucas, né, no capítulo 12, versículo de 13 a 21. Então, na realidade, de que serve
os tesouros materiais se eles podem ser tirados a qualquer momento. E hoje nós temos visto isso. Com essa pandemia nós temos visto o quê? Que as pessoas estão sendo levadas, seja rica ou seja pobre, independente dos bens que ela possui e das condições que ela oferece para poder estar se cuidando aí. Nós temos visto que tanto vai fazer aquele que tem os bens materiais ou não, todos estão sendo chamados. E é isso que Deus quer nos alertar, que na realidade Ele não pode servir para que a gente pense que são nossos. Eles são empréstimos que Deus nos colocou na mão para que nós possamos fazer o bom uso. Então, quando nós não fazemos bom uso, nós vamos ter que prestar conta mais tarde disso. Bom, aí é uma outra passagem, né, que é o Jesus na casa de Zaqueu, né, que também está muitas pessoas, muitos comentários, porque entendesse que Zaqueu naquela época era uma pessoa de má vida, né, como Jesus ia poder adentrar numa pessoa de má vida. Então Jesus estava passando lá por Jericó, né, e aí vivia esse homem chamado Zaqueu. Era ele um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era. E não podia conseguir por causa da multidão, porque ele era uma pessoa que tinha uma estatura pequena. E correndo adiante, subiu no sicômoro para ver, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali ouviu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu muito alegre. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se na casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo que eu tiver fraudado alguém, pagá-lo-ei em quádruplo. Quer dizer, Jesus, como conhece a alma de cada um, ele sabia que Zaqueu, naquele momento, ele estava em condições de receber ajuda do mais alto, de se modificar. O que Jesus mostra nessa passagem aí? Ele mostra que nós não podemos ser preconceituosos com as pessoas. Por quê? Nós podemos até ter errado, mas todos nós seremos salvos. Como ele diz que nenhum de nós vai se perder. Se nenhum de nós vai se perder, vai ter um momento que cada um de nós vai ter aquele despertamento. E Zaqueu estava exatamente naquele momento do despertamento. Então, o que Jesus fez? Aproveitou a oportunidade para adentrar a casa do Zaqueu. E as pessoas que ali se encontravam ficavam comentando, como publicando, pessoa que vivia cobrando os impostos, que as pessoas, dos judeus, as pessoas tinham assim horror a esses impostos, porque muitas vezes eles cobravam, e às vezes ficavam com parte desses impostos para eles. As pessoas não gostavam e achavam que eles eram pessoas de má vida. Mas Jesus disse que, na realidade, neste momento, ele estava, assim, ajudando um irmão a se salvar. Então, era importante que ele adentrasse a casa, se hospedasse na casa de Zaqueu, e foi o que aconteceu. Zaqueu, daquele momento em diante, recomeçou a levar uma outra vida. Então, Jesus mostra para nós que nós não podemos julgar as pessoas e entender que mesmo que as pessoas tenham errado na vida, elas vão um dia voltar ao caminho reto. E a gente nunca sabe qual é este momento. Então, a gente tem que dar oportunidade para que as pessoas realmente abracem o caminho reto e possamos ser, muitas vezes, esse instrumento de auxiliar essa pessoa. Bom, aí nós vamos ver a parábola do mau rico, né, e do pobre Lázaro. Havia, né, o homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e de todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ficava ao seu portão, desejoso de receber as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, ambos morreram, né? E
No Hades, né, estando em tormentos, levantou seus olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, né, e clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Na realidade, ele era um senhor que se vestia de na cor púrpura. A cor púrpura era uma tinta que era tirada dos moluscos daquela época. E só as pessoas que tinham muito dinheiro que vestiam assim de cor púrpura. Mas e havia também o mendigo, o Lázaro. Então, nessa parábola, ela mostra para nós que, na realidade, a lei de ação, muitas vezes, a lei de ação e de reação. Nós estávamos numa condição, às vezes, de mendigo e às vezes na condição do dinheiro. E o Lázaro queria somente comer as migalhas que sobrassem da mesa do rico. E em nenhum momento o senhor muito rico passava essas migalhas ao nosso irmão. Aí quando chega o momento de deixar a terra, né, o mendigo suportou bem as suas provações, suportou bem a sua necessidade de ganhar a sua evolução nessa condição. Quando os dois desencarnam, chegam do outro lado, né, que ele percebe que na realidade ele que achava que ele era grande, ele vê o Lázaro em boas condições e ele vai para o Hades, que era um local onde eles se sentiam, era um local que a mitologia grega entendia que era um lugar de grandes sofrimentos, mas eram sofrimentos da alma, onde a consciência acusava muito as pessoas do que elas tinham feito de errado. Então é por isso que ele, se encontrando, né, nesses tormentos aí, ele pede para que se Lázaro poderia, né, socorrer. Agora, ele também não bebe água, porque a água, o espírito não tem necessidade de água, mas na realidade o que ele queria? Ele queria ser aliviado a sua consciência. O que ele precisava era que Lázaro não podia socorrê-lo, porque eles estavam com as suas consciências de acordo com como tinham vivido aqui na Terra. Então, o Lázaro estava numa condição melhor e ele estava na condição de como ele sempre viveu aqui na Terra, na condição de mendigo. Na realidade, ele era o mendigo das coisas de Deus. E Lázaro, por sua vez, era, nesse momento, aquele que era cheio de virtudes e estava numa condição melhor. E aí o mendigo, eles não colocam assim, não é colocado como aquela pessoa que às vezes não tem dinheiro ou coisa. Não, o mendigo é aquela pessoa que aceita, que tem resignação, que sabe que se não está vivendo numa condição difícil, ela tem necessidade de perseverar e confiar que ela está no lugar certo, que Deus está dando para ela exatamente o que ela precisa como pai, para que ela possa crescer e ter condições melhores. Então, nesse momento, para nós é importante, se a gente hoje está numa condição que não é muito favorável, que nós também saibamos aí agradecer ao nosso pai e esperar, porque tudo passa e isso também vai passar e provavelmente quando nós chegamos do outro lado, nós vamos ser aí como o Lázaro, que conseguiu uma condição melhor do que às vezes o outro que só reclamou e não aceitou a sua condição. Bom, depois disse, né, Abraão: Filho, lembra que a tua vida recebesse os teus bens. O Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Quer dizer, Lázaro está numa situação bem mais confortável. Além disso, entre nós e vós há um grande abismo, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Porque é uma questão de sintonia. Achar em você sintoniza com uma coisa, você não vai conseguir adentrar onde a sintonia do outro seja diferente do que a sua. Ele replicou: Pai, eu te rogo então que eu mandes na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de que não venham eles também para esse lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Respondeu ele: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Os irmãos deles viviam a mesma vida que ele tinha vivido na terra. Se ele via o mendigo e não foi tocado do coração, se alguma pessoa chega até o outro e convida a ele a mudar as suas atitudes, muitas das pessoas nem acreditam que existe reencarnação, nem acreditam que vão passar para o outro lado e a sua vida vai continuar. Então, como é que nós vamos chegar para as pessoas e dizer você tem que mudar a sua vida? O que nós podemos mostrar para as pessoas são os nossos exemplos, para que se as pessoas entenderem que os nossos exemplos é salutar, elas possam seguir. Mas as pessoas só mudam quando elas querem mudar. Era isso que estava sendo passado ali para o senhor rico, que não ia adiantar, porque eles não tinham ainda essa condição de aceitar uma nova vida, essa reforma íntima que ia depender de cada um deles. Bom, aí nós vamos passar, né, já quase finalizando aí, a parábola dos talentos, né, que está lá em Mateus 24, capítulo 24, dos itens 14 a 29. E essa parábola dos talentos diz assim, né, pois é, assim como um homem que partindo para outro país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles. Ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só, foi e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 talentos. Apresentou-se outros 5, dizendo. O outro, né, que tinha recebido 2, chegou também e entregou para ele os 2 talentos. Aqui estão os outros 2 que ganhei. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou por fim o que ha recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu soube que és um senhor homem severo. Ceifes onde não semeaste e recolhes onde não joelhaste. E aterrorizado, foi esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabia que ceifo onde não semeei e recolho não joelhei? Deverias então ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem os 10 talentos, porque a todo que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, porém, lançando nas trevas exteriores, ali haverá o choro e o ranger de dentes. Então, o que são esses talentos? Quem é esse Senhor? O Senhor é nosso Pai, né? É Deus que nos dá o quê? Que nos dá os talentos para cada um de nós. Ele nos coloca aqui na terra, nos dando talentos. Aquele que tem 5 é aquele espírito que já fez a sua reforma íntima, que buscou ganhar novos talentos, então ele tem mais talentos. Aquele que tem um só é aquele que teria que buscar o seu crescimento espiritual. Mas todos nós temos talentos, então todos nós temos o quê? Que usar esses talentos para alguma coisa, para fazer algum bem. Quando nós não usamos, como esse senhor que não usou, qual é esse tempo? Como ele diz lá, ele fez a viagem, né? Ia demorar um tempo para voltar. Esse tempo é o quê? São as nossas reencarnações, é o tempo que nos é confiado para que a gente use os nossos talentos para o nosso crescimento, para a nossa reforma íntima. Então, aquele que recebeu 5, aproveitou. Aquele que recebeu 2, também aproveitou e fez frutificar. E aquele que já tinha pouco, porque já não tinha muita disposição de trabalhar para o seu aprimoramento espiritual, o que ele fez? Passou a encarnação todinha aí, perdendo o seu tempo. Quando retorna, né, ou quando o Senhor retornou, que seria quando a gente vai retornar para o mundo espiritual, e a gente tem que prestar contas do que a gente fez com as oportunidades que Deus ofereceu para nós. E nós estamos cheios de oportunidade para servir ao nosso próximo, né?
É gente cheia de talentos também. Às vezes as pessoas reclamam porque não tem dinheiro para fazer a caridade tanto quanto gostaria. Mas todos nós temos um talento, ou seja, de você poder conversar com a pessoa, fazer algum serviço quando a pessoa está doente. A gente sempre tem alguma coisa que a gente pode auxiliar o nosso próximo, comprar agora, hoje em dia lá o remédio para a pessoa que não pode estar saindo de casa, fazer compras para essas pessoas, ou doar alguma coisa, algum alimento para aquele que não tem. Então a gente vai ver assim, quantas oportunidades nós temos de estar ofertando os nossos talentos. Por quê? Porque nos será pedido contas. Não é à toa que nós estamos aqui na Terra ocupando um espaço. Temos que fazer jus a esse espaço. Então, é necessário que a gente procure usar os nossos talentos da melhor maneira possível, né? Agora, se a gente fizer lá, né, como está lá no livro, as palavras da vida eterna, né, com Emmanuel, que nos diz, no capítulo 8, há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Imobilizam-se do medo ou do tédio, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houver amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Quer dizer, é aquele que nós fizermos que é nosso, que ninguém vai nos tirar. São o quê? Os tesouros da nossa alma, aqueles que a gente conserva nessas encarnações e para as futuras. Então é importante o quê? A gente entender isso, né? Aí nós perguntamos, né? Como nós podemos colocar hoje o nosso talento a serviço da grande obra? Fica a pergunta, né? Será que nós estamos colocando? Como é que nós podemos colocar esse talento, né, em favor da grande obra que é o planeta Terra, que é a regeneração do planeta, né? O que nós estamos fazendo para melhorar esse planeta que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, né? Nos dando oportunidade de evolução, e com Deus que nos dá os talentos, nos dá essa oportunidade. O que nós estamos fazendo? Fica a pergunta para nós, né? E já finalizando, né? Nós temos assim que quantas lições, né? Os ensinos de Jesus e as parábolas de Jesus nos trazem. É só uma questão da gente estar lendo essas parábolas, estar buscando ali o fundo moral mesmo e estar colocando em prática. Então, ele deixou para nós todas as oportunidades que a gente de conhecer para que a gente pudesse se tornar um ser melhor. E cabe a cada um de nós, então, estar colocando em prática esses ensinamentos. Bom, por hoje é só. Nós vamos agora nos preparando, né, com a nossa água, para o nosso passe também. Vamos fazer a nossa oração e no final, depois do passe, nós retornamos também para fazer a nossa oração.
Então vamos, neste momento, né, já tomamos nosso passe, vamos elevando os nossos agradecimentos ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade bendita que tivemos nessa noite de estar recebendo esses ensinamentos, de estar junto a Ele, nos fortalecendo, recebendo assim as bênçãos do mais alto. Mestre Jesus, sede conosco, ampara cada um de nós, nos fortaleça, Mestre Jesus. Ajude a cada um de nós a superarmos a nós mesmos, a vencermos a nós mesmos, a buscarmos assim os seus ensinamentos, colocando em prática a cada um deles, para nos tornarmos assim seres melhores. Graças a Deus, que assim seja. Bom, então uma boa noite a todos, né? Fiquem todos na paz de Deus e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.